Vamos ler segundo escreveu o Evangelho de Lucas, capítulo 7. E o versículo 11. Lucas 7 e 11. Todos acharam? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. E entregou-se à sua mãe. E todo se apoderou de um temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui ante a Tua palavra. Fala conosco. Tu és o Deus que esquadrinha os nossos corações. Tu sabes o que precisamos ouvir nessa noite. Fala conosco. Para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Podei-vos assentar. Meus irmãos, do dia que o pastor me disse em que eu iria falar a palavra, me veio ao coração essa palavra. Eu achei um tema um tanto próprio para os dias em que estamos vivendo. Essa passagem bíblica narra uma viúva que perdeu o seu único filho. E eu estive pensando que estamos já há 2 anos de uma pandemia. Pandemia essa a qual nunca passamos, nunca vivemos, e que hoje eu fiz a consulta, já estamos em 623 mil pessoas que perderam suas vidas. Luto. Luto. Só que no meio desse luto, no meio dessa pandemia, não só os mortos, mas também pessoas que perderam o seu emprego. Não só o luto da morte física dos seus entes queridos, mas pessoas que perderam a dignidade de ter um trabalho. Empresários que perderam a sua empresa. Jovens que não podem mais estudar porque perdeu a condição de pagar sua faculdade. Luto psicológico, muitas pessoas angustiadas, aflição na alma, assim como essa mulher no texto. No texto do começo aqui diz, aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim.
eu fiz questão de procurar saber o que aconteceu no dia seguinte. Jesus havia saído de Cafarnaum e ele curou o servo do centurião. E saindo de Cafarnaum, ele foi sentido a cidade chamada Naim. Essa cidade chamada Naim, ela está na região da Galileia, muito próximo a Nazaré. E Jesus não socorre apenas o centurião, que demonstra uma grande fé, mas também se compadece da viúva de Naim, que não revela nenhuma fé. O texto nos narra a caravana que saía de Naim, liderada pela morte, o rei dos terrores. E a caravana que entra em Naim, liderada por Jesus, o autor da vida. Aqui a caravana da morte e a caravana da vida se encontram diante o coral da morte. Vejamos no verso 13. E eu pude aqui fazer uma consideração que Jesus enxerga a nossa dor. No verso 13 diz, e vendo-a. Este episódio registra dessa senhora 3 tragédias. A primeira, a morte de um jovem. Morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. 2, a morte de um filho único. Essa tragédia maior ainda. 3, a morte do filho único de uma viúva. Este é o ponto culminante dessa tragédia. A mulher viúva sai para enterrar o seu filho único. Deixa para trás a sua esperança. E tem pela frente a solidão. Aquele esquife carrega não apenas o corpo de seu filho, mas também o seu futuro. O mundo dessa mulher desaba. Mas neste momento, Jesus, que a distingue das demais pessoas que choram, Jesus sabe a dor que ela está sentindo. É diferente, é avassaladora, maior que todas. Jesus ainda hoje vê a nossa dor. Jesus ainda hoje vê a nossa dor. Assim como ele viu aquela mulher, ele está vendo o teu luto, o teu pranto, o teu desespero, a tua aflição, a tua angústia. Ainda no verso 13, Jesus se compadeceu daquela mulher, Jesus se compadece de nossa aflição. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Essa mulher viúva, enlutada, não pede nada, não espera nada. Está apenas mergulhada na sua dor e naufragando nas ondas revoltas das suas lágrimas. Mas Jesus a enxerga na sua dor e se compadece dela. As entranhas de Jesus se movem e inclinam o seu coração, cheio de ternura por ela. Ainda hoje, Jesus nos vê a nossa aflição e nos consola. Ele conhece a dor da nossa alma, Ele sabe o que estamos passando. Ele conhece a nossa realidade e se identifica com o nosso sofrimento. Ele conhece e Ele se compadece de nossa dor, de nossa aflição. Vejamos que ainda no 13, vendo ao Senhor, moveu-se íntima compaixão por ela. Ele também estanca as nossas lágrimas.
E disse ela: não chores. Aliás, esse é o tema da minha mensagem. Não chores. Foi cantado já aqui essa noite: sossegai. Mas se só o sossegai não foi suficiente, eu te digo, não chores. O Deus da alegria, o Deus que ressuscita sonhos, projetos, tudo aquilo que a pandemia nos afligiu, Ele ressuscita. É Ele que tem nas suas mãos todo o poder, todo o ouro, toda a prata, toda a alegria, toda a esperança. Essa mulher, nessa ocasião, não tinha os privilégios que as mulheres têm hoje. Então, as mulheres de então não poderiam trabalhar. As mulheres casavam e tinham o seu futuro imposto pelo seu marido. Era ele o chefe, era ele que cuidava, ele que provia. Porém, a enfermidade entrou no lar daquela senhora e o seu marido morrera. Tampouco a enfermidade voltou ao seu lar. E o seu único filho, jovem, a qual ela depositara toda a sua esperança, o seu futuro. A enfermidade entrou naquele lar e a morte o levou. Mas Jesus, que se compadece, o Jesus, dono da vida, Ele chegou. Esse foi a primeira ressurreição no ministério de Jesus. Interessante que até os dias de hoje, todo defunto em Israel é enterrado fora da cidade. Não diferente, Jesus estava indo de encontro àquela caravana fúnebre. Eu estive pensando, poderia ser de manhã, poderia ser à tarde, poderia ser à noite. Mas Jesus chegou na hora certa. Fazem 2 anos que muitos estão com a sua alma perturbada. Muitos não têm perspectiva de vida. Muitos dos senhores até já pensou, o Senhor não lembra mais de mim. Mas como diz o texto, vendo ao Senhor, Ele está te vendo. E assim como Ele chegou na vida dessa mulher, Ele vai chegar na tua vida. Glória ao nome do Senhor para sempre. No verso 14, Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. Diz o verso: chegou-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. Mas Jesus não se afasta, Ele chega. E Jesus toca o esquife. Jesus para os que conduziam o morto. Jesus chama o morto e dá ordem a ele: levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte.
A morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra quando Jesus chega e ergue a sua voz. A morte não tem força sobre a tua casa. A morte não tem força sobre a tua vida. A depressão não tem força contra a tua vida. Porque Jesus chega, e quando Ele chega, tudo mal sai e bate em retirada. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para sempre. No verso 15, Jesus devolve-nos a esperança. O verso 15 diz: e entregou-se à sua mãe. A vida entrou no jovem e ele assentou-se. O silêncio da morte foi vencido. E o jovem que estivera morto passou a falar. Então Jesus restituiu a sua mãe. A esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe. O irremediável aconteceu. O impossível tornou-se realidade. A vida desfraldou as suas bandeiras. O choro doído foi trocado pela alegria indizível. As vestes mortuárias foram deixadas para trás. Você que está nos assistindo, você que perdeu já as suas esperanças, assim como essa senhora que estava levando o seu filho, não tinha mais esperança. Mas Jesus a viu. Jesus se compadeceu dela de íntima compaixão. Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai entrar na tua família, Jesus vai entrar nos teus negócios, Jesus vai ressuscitar aquilo que você acha que está morto e que não tem mais solução. Jesus vai entrar na tua causa. Aqui nesta noite, eu acredito que tem alguém com angústia na alma. Eu acredito que tem alguém que está com o coração ferido. Eu acredito que tem pessoas aqui que têm uma enfermidade que você acha que não tem mais solução. Mas o Deus que ressuscita é o Deus que cura. E Ele vai te curar essa noite. Ele vai te encontrar essa noite, assim como encontrou essa senhora. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. A caravana da vida, liderada por Jesus, encontrou aquela caravana que era de luto. E Jesus ressuscitou aquele moço. Tornou a esperança a sua mãe. A ressurreição prevalece. A esperança brota do desespero. E o cenário mais doloroso converte-se em um cenário de exultante alegria. No verso 15. Melhor dizendo, 16. Diante deste milagre extraordinário, entregou-se sua mãe, e todos se apoderou, e o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinha. Jesus é proclamado publicamente como um profeta de Deus. Diante desse milagre extraordinário, o povo relembrou da profecia de Moisés. Deus enviara um profeta semelhante a Moisés.
Este seria o Messias de Deus. As obras de Jesus testificam que quem é Jesus? E o poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo na terra e promoveu a glória de Deus no céu. Essa notícia gloriosa percorreu não apenas a Galileia, onde a cidade de Naim estava situada, mas também as distantes regiões da Judéia. Eu quero te dizer nessa noite que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Muitos saberão o que o Senhor há de fazer na sua vida. O teu milagre vai além da Zona Norte. O teu milagre vai além do Brasil. O teu milagre vai além. Muitos saberão do teu milagre, e esse milagre exaltará os céus, exaltará o Senhor.